Bom dia, boa tarde, boa noite. Diretamente de São Paulo, capital, está entrando no ar mais um Pode Cobrar. Ele é ator, autor, diretor, produtor e bacharel em Direito. Já atuou em obras para teatro, cinema e televisão. Interpreta a emergente Almerinda, um sucesso absoluto. Eu converso hoje com o ator André de Luca. Já, depois do comercial da Europa Motors Mercedes-Benz. Estamos de volta com André de Luca. André, muito obrigado por você estar aqui conosco. Mensagem super importante que a gente vai conversar. E é sempre um prazer receber alguém com tanta cultura, né, tão diferenciado da massa como você. Meu querido, é uma honra. É o meu primeiro podcast em São Paulo. Então eu tô com expectativa lá em cima, tô super empolgado. Vai ser, com certeza, ótimo. Vamos começar logo com essa discussão. Cara, bacharel em Direito. Sim. E aí, artes cênicas desde a década de 90, um sucesso, com grandes trabalhos já realizados e grandes projetos a realizar. Isso é uma característica muito comum entre atores, né? O Zé Abreu, por exemplo, também é bacharel em Direito e virou ator. Tem tantos outros que não me ocorre à mente. Eu estudei Direito e fiz também fui ator durante um tempo. Como isso aconteceu na tua vida? Por que você migrou de carreira? Então, eu comecei no teatro aos 14, mas a minha família nunca aceitou. A minha mãe não me incentivava de jeito nenhum. Jura? Sim, e quando chegou o momento da faculdade, ela não aceitava. Eu queria ir para o Rio ou vir para São Paulo, e lá não tinha nem cinema nem teatro. Lá, né? Cuiabá. Lá em Você Cuiabá, Cuiabano, eu sou de sim. Mato Grosso. Sim. Então ela falava, eu não criei filho pra ser ator é tudo viado, maconheiro, e as mães sabem das coisas, né? Sabe exatamente as coisas. isso. E aí ela falou, eu só vou te deixar em paz se você fizer uma faculdade. Aí eu fiz o vestibular na época, não tinha nem, e passei pra Direito e Odontologia. A minha irmã já fazia Direito, eu não queria nenhum dos cursos. E aí eu falei, eu vou fazer Direito porque eu já aproveito os livros dela. Né, os códigos, tudo. Eu falei, não vou fazer odonto, ficar mexendo na boca dos outros, não levo jeito pra isso. Quando eu terminei, que eu peguei o diploma, entreguei na mão dela. Pelo menos não como dentista. Eu entreguei o diploma pra ela e falei, toma, tá satisfeita? Ela chorava, ela não aceita até hoje. Ela disse que o sonho dela é me ver de terno. Falou, então espera minha vida chegar no fim, você vai me ver de terno. Ou você faz o personagem que Exatamente, usa terno, eu né? faço um advogado. Porque eu nunca gostei, nem durante a faculdade. Na metade eu já não aguentava mais aquilo, mas cheguei até a metade, vou até o fim. Sim. E foi importante, Perseverou. importante. Sim. Às vezes eu percebo que quando perguntam se tem uma formação acadêmica, mesmo não tendo uma voltada para a área, sabe, já dá um certo respeito. Porque eu já trabalhei em grupos, por eu não ter a formação acadêmica na área de teatro, mesmo tendo 34 anos de carreira, me tratam como se a minha linguagem não valesse de nada. É verdade, tem um grupinho que não reconhece o notório saber. Exato. Né? Exato. E isso é, não vou dizer relativamente novo, porque a gente não é novo, mas atores consagrados, atores e atrizes consagrados, não necessariamente passaram por um curso de formação, a Cal no Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Não é uma condição mínima necessária para que você seja um bom ator. Exatamente. Né? Bom, enfim, coisas da vida, né? Coisas da vida. A pressão foi tão grande que esse ano eu quase tentei entrar para a USP. Quase, mas aí chegou um ponto eu falei, peraí, eu tô com a agenda tão cheia, tanta coisa para fazer, nesse momento eu não posso. Eu tenho vontade de ter essa formação, não sei quando, talvez em outra vida, porque a vida tá tão acelerada que nesse momento eu não consigo parar meus projetos para poder fazer uma faculdade de teatro. De teatro. Eu fiz vestibular para a Unigran Rio, lá no Rio de Janeiro. Também buscava a formação. E aí, cara, é muito tenso, né? É a rotina do ator, fazer teste. Mas quando você chega, né, na sala de audição, que você tem aquela bancada e vai te julgar, eu engasguei. Eu separei um trecho do Rei de Ramos,
para levar, né, uma parte, praticamente um monólogo, mas dei uma travada. Falei, olha, tem que ter muito peito para chegar aqui e apresentar, né? Sim. No vestibular. O único lugar que eu travei durante a minha vida, assim, de meu pé começar a formigar é dentro da Rede Globo. Isso já aconteceu umas 2 vezes, em testes grandes, assim, para pegar papéis grandes. E nenhum deles eu tava casado, ainda que eu sou bissexual. Uhum. Eu tava casado com uma mulher, a nossa filha tava pequena, e na hora que eu saí para fazer o teste, ela olhou para mim e falou assim: a nossa vida tá na sua mão, hein? O nosso futuro. Me deu um peso tão grande. E quando falou ação, a minha perna tremia. Eu sabia o texto, o personagem tava tudo certo. Mas ali na hora, eu senti o peso da responsabilidade. E deu certo? Não peguei o papel. Já fiz bastante coisa lá, inclusive a Lolo me levou pra muita coisa lá. Sim. Mas esse papel não peguei, não. Lolo Heloísa Perricé. Exatamente. A gente vai falar dela mais pra frente também. Mas assim, não tem como a gente deixar de entender, né? Como é que as artes cênicas se apresentaram na sua vida? A gente já sabe, você se formou em Direito, você não gostaria, né, de ter se formado, você não teve o apoio da tua família, mas você foi lá. Sim. A minha mãe falou que eu sempre fui fogo de palha. Eu queria ser uma coisa, queria ser outra, e ela queria que eu fosse médico. A minha mãe é professora de português, eu com leve grau de dislexia, então troco letras, como letras, sabe? Regras gramaticais é um problema pra mim. E a minha mãe sempre pegou muito no meu pé. E aí ela falava, você vai fazer medicina. Eu falava, mãe, eu não gosto de hospital. Ela fala, aprende a gostar. Eu falo, eu não gosto do cheiro do sangue. Ela põe máscara no hospital. Ela tinha uma desculpa pra tudo. Ela falava, mãe, eu vejo sangue, eu desmaio. Ela, mas dentro do hospital tem médico pra te atender. Então ela tinha um argumento pra tudo. E quando fui prestar vestibular, foi uma decepção, quando eu não fiz medicina. Quando eu entrei pro 2º grau na época, depois da 8ª, ia pro 2º grau, né? Agora já mudou toda essa nomenclatura. Mudou, Mas na minha época, eu com 14 entrei pro 2º grau. No primeiro dia de aula, enquanto a gente esperava o diretor ia dar uma palestra dentro de um anfiteatro lá na Escola Técnica em Cuiabá, teve uma apresentação de um grupo de teatro. E quando eu vi aquela galera, eu nunca tinha visto teatro na vida, assim, num espaço apropriado, éramos muito pobres, sabe? Então, quando eu vi num lugar apropriado, com luz, com som, com bom texto, bons atores, eu fiquei encantado, assim. Eu cheguei em casa e falei, mãe, eu já sei o que eu quero ser pro resto da vida, eu quero ser ator. Aí ela teve um surto, ela gritava, ela não aceitava, ela chorava. E eu lembro, assim, que o primeiro teste, eu pedi pra ela uma passagem de ônibus pra eu ir pro teste, era no fim de semana. Ela falou, você não quer ser ator? Então vai a pé. E aí lá em Cuiabá é a cidade mais quente do Brasil, né, gente? Cuiabá é muito quente. E aí eu ia naquele horário do almoço, o sol torando na muleira, eu ia pra Escola Técnica a pé. Eu fiz teatro os primeiros meses. Mas você foi mesmo? Eu ia a pé. Aí eu passei no primeiro teste, que era de comédia. O segundo... Não, eu passei no de drama. E o segundo era de comédia. Quando eu subi e abri a boca, o diretor falou, quem passou você? Ele tinha me passado pra segunda etapa. Ele falou, você é péssimo. Você é horrível. Desce daí e vai fazer outra coisa. Vai pra fanfarra. Eu não quero você aqui no teatro. Eu acho que minha mão tremia um pouco. Eu acho que eu tava com o corpo. Talvez aconteceu isso. E aí eu fui até a direção da escola. Eu já tinha lido o regulamento. Eu poderia escolher a atividade artística. Eu fui até e falei, olha, eu quero fazer teatro. A mulher falou, você pode fazer. Eu falei, mas o diretor não me quer lá. Ela falou, não, ele é obrigado a te aceitar lá. E aí eu fiquei 3 anos só assistindo. Ele não deixava eu participar. Uma atividade ou outra ele deixava eu participar, mas era assim, sentado assistindo por 3 anos. E aí eu lembro que houve uma época que ele dividiu o grupo em A, B e C. Ele falava que o C era o cocô do grupo. Aí óbvio que eu fui pro grupo C, né? E ele falava que eram pessoas que não teriam futuro nenhum. Todas as pessoas do grupo C continuaram. São amigos que trabalham ainda. Todos que ele falava que eram muito talentosos pararam ali, morreram ali. Nossa, cara, mas realmente é persistir. Sim. E a gente tava conversando nos bastidores, né? Sim. Eu não sou do grupo que insistiu, né? Tínhamos, né, uma boa trupe, a gente chegou a trabalhar em peças profissionais, dublagem também, fiz dublagem com o Valdir Santana, foi meu grande professor de dublagem, mas tem esse negócio, nessa vida de ator. Cara, hoje você pega um papel, você pega um comercial, daqui a 6 meses você vai pegar outro, né? Você tem um período de vale muito grande, você não consegue se planejar, e aí nesse momento eu falei, não é pra mim, não posso, né, seguir. Eu já passei fome aqui em São Paulo. Sabe? Em São Paulo? Em São Paulo. Você chegou em São Paulo há quanto tempo? Aqui há 2 anos, mas é a terceira vez que eu moro aqui em São Paulo. A primeira vez que eu vim morar em São Paulo foi com Os Segredos de Almerinda, né? Eu
tava bombando no Rio de Janeiro, as coisas estavam acontecendo lá. E aí minha intuição, São Paulo, eu ouço minha intuição. E aí eu abri o jornal São Paulo, ligava a TV São Paulo. Eu falei, eu vou ligar pra Heloísa Perissé e vou perguntar, o que você acha de eu ir pra São Paulo? Dependendo da resposta dela, eu vendo tudo e vou embora semana que vem. Aí eu liguei, Lolo, o que você acha de eu ir pra São Paulo? Ela falou, meu amor, eu tava falando ontem com a Ingrid. Nossa, André, a cara de São Paulo. O que você tá fazendo aqui no Rio, garoto? Vai pra São Paulo. Aí vim pra São Paulo, quebrei a cara, perdi tudo. Passei fome por 6 meses, mais ou menos. Emagreci, eu acho que na época, 20 quilos. Eu tomava água da torneira e comprava um pacote de biscoito de chocolate que era de 50 centavos. Bolacha. Bolacha. Aí eu dividia e comia metade num dia, metade no outro. Era minha ração. E chegou um ponto que quando eu comia comida, meu corpo já não aceitava, eu vomitava. Só acostumou com aquela ração ali. Eu emagreci 20 quilos, fiquei curioso. E naquela época eu conheci minha ex-mulher e a minha intuição tinha razão, que tinha algo pra mim aqui, que foi minha filha, né? Sim. Que nasce desse casamento. Sim. Que mora no Rio hoje, a Luísa. E tem quantos anos a Luísa? Luísa vai fazer 17 agora em abril. 17 anos. Começou cedo você também. Não, é que eu já tô quase 50, né? Então não comecei cedo, não. Minha filha nasceu, já tinha quase 30. Igual a mim, mas a minha tá com 14. E agora chegou a hora do nosso próximo patrocinador e estamos de Olus. Eu pergunto pra você. Quando você pensa, né, em construir uma obra, você está desenhando na sua cabeça e você começa a fazer uma seleção de profissionais, de atores, quais são as características desse profissional que você mais valoriza e que não podem faltar? Ele tem que ter um diferencial, tem que ser autêntico. Sabe? Eu não gosto de ninguém que imita ninguém. Eu quero ver novidade ali, autenticidade. E aí, contratado. E aí te conquista na hora. Na hora. Bom demais. Eleve a experiência de seu cliente com a tecnologia Omnichannel da Olus. Você falou da Almerinda, né? A Almerinda foi essa mola mestra, né? Que te impulsionou a buscar outros lugares e novos trabalhos. Quem é a Almerinda? A Almerinda primeiro tem nome e sobrenome. Tem. Qual o sobrenome da Almerinda? É a Almerinda George Lowsby. A Almerinda surge em Cuiabá no ano 2000. Eu vinha de uma companhia de teatro e aí eles montavam. Foi incrível trabalhar na companhia no Cena 11 porque eles me acolheram por 5 anos. Só que montava o que o diretor queria montar. E eu queria montar outras coisas. Então ele queria montar Comédia dell'arte, ele queria montar Nelson, que era incrível em alguns momentos, mas eu nunca pegava o papel que eu queria. E chegou um ponto que ele me chamou e falou assim, olha, eu não elogio atores. Ele não elogia. Ele falou, mas você é o melhor ator do Cena 11 nesse momento. Aquilo subiu minha cabeça de um jeito que eu falei, então não quero mais trabalhar com Cena 11. Já que eu sou o melhor, eu quero trabalhar sozinho. E aí eu comecei a escrever os meus próprios textos. Aí eu escrevi Antes Só Que Só Acompanhado, que foi meu primeiro texto que eu escrevi, à luz de velas, porque tinham cortado a luz da minha casa. Tinha cortado a luz? Tinha, eu decidi morar sozinho, não queria morar com a minha mãe. Meu. Não paguei a luz, cortaram e eu escrevi esse texto à luz de vela. E ele pagou minha conta de luz, o texto. O espetáculo bombou e as pessoas falaram, por que você não monta uma peça fazendo um personagem feminino? Porque no Antes Só eu fazia 5 personagens. E as 2 mulheres que eu fazia funcionavam muito. E eu decidi fazer Os Segredos de Almerinda. E aí eu decidi falar de política. Na época havia um comendador, ele tinha recebido um título de comendador e ele tinha uma factory, emprestava dinheiro. Eu achei que fosse só na novela. Não, eu sou comendador, eu recebi um título ano passado. Recebeu do ano passado? Onde? Uma medalha de ouro lá de Mato Grosso. Em Mato Grosso? Sim. Nossa, eu recebi. Parabéns. Inclusive, se vocês tiverem o contato daquele advogado que vende Rolex, ouro, eu quero vender. Eu quero vender essa comenda aí. E aí eu começo a Almerinda exatamente por causa de um comendador. E aí Cuiabá é a capital mais racista, Mato Grosso é o estado mais racista do Brasil, com base em boletim de ocorrência, proporcionalmente. Ah, você tá trazendo uma estatística de boletim de ocorrência, quer dizer, sim. Não é
Não é da minha cabeça, não. Não são vozes da minha cabeça, não. Cuiabá é a cidade mais transfóbica do Brasil, é onde mais mata travestis. E eu penso, se o Brasil é o país mais transfóbico do mundo e Cuiabá é a capital, né, a cidade mais transfóbica do Brasil, então é a cidade mais transfóbica do mundo, Cuiabá. E aí eu falei, eu vou me vestir de mulher, mas aí eu vou fazer uma maquiagem, porque era tudo, sabe? Eu falei, eu vou fazer uma maquiagem, vou investir. E a peça foi um sucesso, era pra um final de semana só. Almerinda nasceu pra um fim de semana. E foi um estrondo. E as pessoas falavam, você não tem medo dele te matar? Porque ele foi preso só depois que um jornalista grande, dono da Folha do Estado lá, publicou de capa uma matéria sobre ele. O jornal saiu, ele assassinou o cara na porta do jornal. Aí passou de todos os limites. Já tinha passado muito tempo. Com certeza. E aí ele foi preso. Foi assim que ele cai. Mas as pessoas falavam, você não tem medo, não? As pessoas iam assistir já com medo já de ouvir o tiro. Então, a coragem sempre moveu Almerinda para falar sobre assuntos muito espinhosos, porque Mato Grosso é terra de coronel. Sim. Mato Grosso, Sim, é verdade. hoje, 70% é bolsonarista em Mato Grosso. Sim. E as pessoas não aceitam opinião contrária lá. Então, eu tive que vir agora, porque deram 4 tiros na porta da minha mãe, meus gatos começaram a morrer todos, envenenados, e ameaça de morte, gente na porta de casa filmando, tirando foto, aí liga pra polícia, eles falam, mas não é crime ficar na porta da tua casa tirando foto. Mas como assim? Filmando. Então eu achei que tava colocando em risco minha família e decidi vir pra cá. Tipo, no meio da pandemia, minha intuição falou, vai pra São Paulo. Aí eu vendi meu carro, com o dinheiro eu vim 4 meses aqui, um bloqueio judicial de um acidente que eu sofri gravando pra HBO Brasil, aquela minissérie The American Guest. Sim. E aí eles disseram, fica tranquilo, tudo por conta da produção. Tô aqui, explode a bomba, eles não pagaram nada, minha internação no hospital. Era o meu CPF, quando eu internei, assinei vários documentos, assinei uma nota promissória, veio pra mim, e aí eu perco tudo. Ano retrasado, eu tô aqui há 2 anos. E aí no dia que eu perco tudo, eu falei, meu Deus, bloqueou. Eu desci pra comprar uma coisa lá de comida e meu cartão não passava. Falei, pô, mas como assim? Minha conta tá bombando de dinheiro. Como assim passa de novo? Não. Aí qual é o Pix? Saldo insuficiente. Quando eu abro, bloqueio judicial, todas as minhas contas, e minha perna já começou a tremer. E aí eu perdi todo o dinheiro. E eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu volto, não tem mais casa lá, não tem mais carro lá, eu faço o que da vida? E aí nesse dia o Teatro da Vertigem me chama pra trabalhar. E o Teatro da Vertigem que inspirou esse primeiro grupo que eu trabalhei, o Cena 11. Então eu já conheci o método deles e o meu sonho, eu falava, eu não vou morrer sem assistir uma peça do Teatro da Vertigem. E hoje eu trabalho com eles. E aí surge no momento em que eu mais precisava, assim, sabe? A espiritualidade nunca falhou comigo. Nunca falhou. Nunca falhou. Por mais difícil que fosse a situação, alguma recompensa viria depois. Sim. Sempre. E a Almerinda, você pensou em aposentar. Tem alguma coisa a ver com a perseguição? Ou não? Já deu? Eu não sei, houve um momento que deu um nó na minha cabeça e a maquiagem me irritava muito. Eu não gostava de fazer maquiagem. Passar lápis dentro do olho, aquilo me irritava. São 2 horas e meia de caracterização pra mudar meu rosto, né? E muda muito. Muda muito. E aí aquilo me incomodava muito. Eu lembro que um dia olhando no espelho eu falei, nossa, que porcaria, né? Eu tenho que me vestir de mulher pra ganhar dinheiro. E aquilo era um tabu na minha cabeça. Eu tinha recém-divorciado e as pessoas me confundiam com a personagem, achavam que eu já acordava com silicone, porque ela usa... Já montada. Já acho que eu ia pra academia treinar de salto. E aí começavam a me chamar de Almerinda na rua, aquilo tava me incomodando demais. E aí eu falei, acabou a Almerinda, vou matar, anunciei a morte dela. E tem uma cena no final que era pra ela se matar. E aí eu não consegui fazer, acabou. E eu fiquei uns 6 meses sem apresentar a Almerinda. E aí ninguém me contratava. E eu com vários outros personagens, eu tinha uma peça divertidamente com 5 personagens, e as pessoas ligavam, eu quero Almerinda. Eu falava, não faço mais Almerinda, não faço. Aí uns 6 meses depois, já tudo assim, luz pra cortar, água pra cortar, aluguel atrasado, me liga um empresário. Na época era 2.000, meia hora, que eu cobrava fazer Almerinda. Sim. E aí ele falou, eu quero muito Almerinda no meu evento aqui. Eu falei, amigo, eu não faço mais Almerinda. Aí ele falou, quanto era o cachê da Almerinda? Eu falei, 2, meia hora. Ele falou, te pago 4. Aí eu falei, fala o local, o horário. E aí a Almerinda ressuscitou. E eu fiquei assim, tão feliz com aquilo. E comecei a dar valor nela e investir nela. E hoje em dia é um prazer fazer Almerinda, sabe? Eu amo fazer Almerinda, gosto da sagacidade. Ela se tornou muito conhecida porque uma primeira dama entrou na pilha dela e me acionou na justiça.
Me acionou civil e criminalmente. E aí ela deu margem pra Almerinda deitar e rolar. Que bom, né? Obrigado. Deitar e rolar. Fez um desvio lá de 54 milhões da Lar das Crianças. E isso foi minha pauta um ano inteiro. Eu só falava disso. Sim. Porque não mexe com criança, não mexe com idoso na minha frente. Aí desvia 54 milhões. As crianças passando fome. As meninas não tinham calcinha. Criança convulsionando sem medicamento. Eu falei, cara, não é justo um negócio desse. Então foi minha pauta por um ano, assim. E aí ela me aciona e aí eu explodo. Porque era capa de jornal toda hora, capa de site o tempo todo. E aí eu fui enganado durante o processo. Me propuseram um acordo, porque me disseram, olha, você é uma formiga brigando contra um elefante. Você não é nada na frente do Estado. Você está brigando com a mulher do governador. Então vamos fechar esse acordo. Só que a gente sempre parte do princípio da boa-fé. Eu li o acordo, tinham 4 cópias embaixo, eu assinei todas, acreditando que eram iguais, eram diferentes as cópias de baixo. E aí a coisa se voltou contra mim. Já tinha até valor, que eu tinha ganho 1 milhão no acordo, e não tinha nada disso. E aí foi uma confusão pra eu desmanchar esse acordo, sabe? Pra eu limpar minha barra de novo. Porque eles fizeram uma armadilha ali de uma forma, mas eu consegui escapar. Por um momento eu fiquei sem credibilidade, porque já tinha um papo que eu ganhei 1 milhão. Assim. Eu fiquei, cadê meu dinheiro? Eu passando aperto aqui, cadê meu dinheiro? E a Almerinda já me colocou em muito enrascadas, mas também já me levou pra lugares bem bacanas. Sem dúvida, sem dúvida. Aqui, É, por exemplo. Então, lá em Cuiabá, depois que bombou, quando deu 2000 assim, eu falei, eu vou embora pro Rio de Janeiro. Eu vou convencer Ingrid Guimarães a me dirigir, porque eu tinha assistido 2 peças da Ingrid. E eu tirei foto com ela na saída de uma peça. Ela foi com Confissões de Adolescente, e depois ela foi com Duas Mãos à Espera, que ela fazia com a Carol Machado. Carol Machado. Isso. A idade vai chegando, os nomes vão trocando. E eu tirei uma foto com a Ingrid, daquela analógica ainda, na saída do teatro. Sim, sim. Né? Na minha cabeça era amigo da Ingrid. E aí eu falei, eu vou pro Rio, vou convencer a Ingrid, ter uma foto com a Ingrid, vou convencer a Ingrid a me dirigir. E foram 4 anos pra encontrar a Ingrid. E quando eu encontro a Ingrid, uns 3 anos, foi em Cócegas, lá no Cândido Mendes, em Ipanema. Sim. Quando eu assisti Cócegas, eu fiquei tão encantado com as duas juntas. Eu falei assim, eu não quero só a Ingrid, eu quero a Ingrid e a Heloísa. E a Heloísa. Só que eu não tinha R$1. Eu não tinha dinheiro. Eu tava trabalhando numa empresa pra juntar dinheiro pra imprimir um bom projeto pra levar pra elas. Eu levei só um projeto. Aí corro, levanto o segundo projeto, um pra Lolo, um pra Ingrid. Fiquei esperando elas na saída ali do Cândido Mendes. Cadê? Já não estavam mais lá. Já tinham explodido, estavam no Shopping da Gávea. Fui pro Shopping da Gávea. Esperei elas saírem do teatro. Quando eu entreguei o projeto, falei, sou de Cuiabá. A Ingrid, naquele momento, foi super blasé, tava cansada. E a Heloísa já falou, ai, legal, você é da onde? Cuiabá? Deixa eu ver esse projeto. Pegou, Ingrid pegou outro. E aí foram 2 meses, ou 3, eu não lembro, acho que 2. Todos os dias que elas estavam lá, eu ia esperando uma resposta na saída do teatro. E aí chegou um momento, porque ficava uma galera esperando, autógrafo, foto, aquela multidão depois de Cócegas. E eu era o último a abordar, eu não queria incomodar. Só que eu já tava incomodando. E eu lembro que teve um dia que a Heloísa falou, olha, garoto, seguinte, eu perdi o projeto. Eu falei, eu tenho uma cópia aqui. Só que uma cópia bem vagabundinha, passei pra ela. Aí depois de um dia ela me via, tinha dias elas nem falavam comigo, elas passavam e falavam assim, não, garoto, não, você aqui não, olha, volta outro dia, volta outro dia. Isso é bem Lolo, né? Volta amanhã. Eu vi que já tava constrangedora a situação. Sim. E eu inverti. Falei, hoje eu não vou chegar na saída. Hoje é o último dia que eu vou. Hoje eu vou na entrada. Só que eu não sabia que horas ela chegava. Então eu cheguei 5 horas. Acho que a peça começava às 8. Deu 6, deu 7, deu 7h30. O público entrando. Eu falei pra mulher, elas entram por aqui. A mulher, não tem outra porta, é por aqui. Chega a Lolo faltando 15 minutos, com bobs no cabelo. Aí ela me viu e falou, não, garoto, não, pelo amor de Deus, você já tá aqui, ó, vem comigo aqui no camarim, vem. Faz uma cena dessa peça, se eu gostar eu vou te dirigir, agora se eu não gostar, pelo amor de Deus, volta pra Cuiabá, não aguento mais ver você aqui. E aí, ela sentou num sofá, colocou uma cadeira e falou, faz, e começou a tirar o bobs. E tipo, uma coisa eu fazer Almerinda maquiado, caracterizado, outra coisa aqui, barbado. Né? E eu comecei a fazer uma cena pra Lolo. Ela não riu em momento nenhum da cena, era uma cena de comédia, todo mundo ria. Ela ficou me olhando séria e tocou o celular dela. Aí ela atendeu. Alô? Aí eu parei a cena. Ela, continua, garoto. Tô prestando atenção aqui em você. Oi, não, fala. Não, menino que tá aqui, fala. E eu fazendo a cena, me sentindo ridículo. Acabou a cena, a Lolo ficou me encarando assim um tempão. Ela falou, garoto, amei você, eu vou te dirigir. Aí nisso entra a Ingrid atrasada. Ela convenceu a Ingrid a me dirigir. E aí elas perguntaram, como que você vai pagar a gente?
que nós somos caras. É. Eu acho que só o processo pra começar os ensaios na época era 4 mil, que não era nada, mas pra mim era muito, daria 8 mil, né? 4 cada uma. Sim. E aí eu fui pra... Não, era 10 mil, 5 cada uma. Eu fui pra Cuiabá, fiz uma temporada já sob a supervisão delas, porque eu comecei a ensaiar no camarim, tive uns 2, 3 ensaios no camarim, elas pegaram o que já tinha, deram uma mexida. Nessa temporada deu exatamente o borderô 10 mil. E aí quando eu paguei as meninas, elas abriram mão do dinheiro, deixaram pra mim o dinheiro. E depois elas me colocaram de frente pro presidente da Eletrobras. Eu entrei pra reunião, ele falou, olha, eu só te recebi porque me disseram que era um rapaz de Cuiabá, mas já vou te avisando que eu não tenho verba pra cultura. A reunião eram 5 minutos, nós ficamos trocando ideia meia hora, quando terminou ele falou, eu não menti pra você, eu não tenho dinheiro da cultura, mas eu tenho do marketing. Aí fulana, libera, aí eu saí de lá acho que com 45, 50 mil, e a gente extrai os segredos de Almerinda no Cândido Mendes e vira um fenômeno. Foram 9 meses em cartaz só no Cândido Mendes, direto, assim. 9 meses? 9 meses direto. Começou testando. A Vera foi incrível com a gente. A Vera que administrava, não sei se ela ainda administra, ela abriu a segunda-feira pra mim. Ela falou, eu vou te dar a segunda e a terça. A gente não abre segunda, mas eu vou abrir pra você. Esgotava, assim. Pra assistir, tinha que comprar 3 meses antes. Aí, ela passou pra terça e quarta. Continuou. Aí ela falou, agora é o teste de fogo. 3 meses de quinta a domingo. E bombou. Bombou. A peça bombou. Foi muito legal. As meninas são minhas madrinhas, assim. Não me conheciam e me abraçaram de uma forma. Eu sou grato pro resto da vida. Ah, fantástico. E a gente conversou sobre isso também. Eu também sou grato. Tem muitos anos que eu não falo com a Lolô. Mas nós fomos em 1998, né? Me mudei para os Estados Unidos para estudar nos Estados Unidos, onde morava a Lolô com o marido dela na época. E a gente meio, né, desamparado, né, conhecendo um país novo, cultura nova. E a Lolô acolheu a gente, os amigos que foram comigo também. Acolheu, deu pouso na casa dela, né, ajudou a gente com comida, ajudou a gente a abrir portas ali dentro. Então, eu sou eternamente grato a Lolô, apesar da distância, naturalmente, né, a vida da Lolô é uma loucura, né, até hoje, mas um beijo, Lolô, se você assistir isso aqui, saudade. Saudades. O sobrenome da Lolô é Generosidade. Ah, com certeza, não tenho dúvida. Mesmo com essas adversidades todas, né, você nunca se deixou abater, exceto por um momento na sua vida que você até transformou isso em um projeto e você conta, né, essa história para o público. Que momento foi esse? Então, após o divórcio, eu fui proibido de ver minha filha. Minha ex-mulher começou a usar minha filha, porque desde criança, quando perguntava o que você vai ser quando crescer, eu não sabia o que eu ia ser, mas eu falava, eu vou ser pai. Era um sonho, porque meu pai foi muito cruel comigo na infância. Né? Ele tentou me matar 3 vezes, tentou me matar aos 5, depois aos 10, depois aos 12. Foi quando eu saí de casa a primeira vez, com 12, porque meu pai tentava me matar, porque eu era o único que enfrentava ele, eu não tinha medo dele. Desde pequenininho. Ele era alcoólatra. Sim. E aí batia em todo mundo e eu lembro que aos 5 eu cheguei na perna dele, chutei, ele tava batendo uma irmã minha, eu falei, ei, por que você não procura alguém do teu tamanho? Já acordei na cama. Aos 5 Aos 5, ele me estrangulou, pegou e me estrangulou. Aos 10 eu fui defender outro irmão e ele tentou me esfaquear. Aos 12 ele tava estrangulando minha irmã pelas costas, minha irmã tava lavando vasilha e o barulho incomodou ele que tava assistindo Ben-Hur, o filme preferido dele. Ele foi, pegou ela por trás pelo pescoço, tirou do chão. Quando eu vi a cena, eu peguei uma panela de pressão com 12 anos, assim, subi numa cadeira e fui na nuca dele. Caímos nós 3, eu embolado. Ele falou, hoje eu te mato. E aí ele foi pegar o revólver dele, eu fugi de casa. E quando minha mãe me encontrou, minha mãe é a pessoa mais generosa do mundo. Só que ela teve muitos filhos. E ela queria abraçar o mundo. Minha mãe adotou 5, teve 4 biológicos, meu pai tinha 3 do primeiro casamento, fora os primos que a minha mãe criava, os sobrinhos que ela criava, então a casa era com muita gente. Éramos muito pobres, mas ela falava, educação não vai faltar. Então a gente estudava nas melhores escolas de Cuiabá, porque ela dava aula nessas escolas, então um filho ganhava uma bolsa, os outros ganhavam bolsa 50%. Ela dava aula de manhã, à tarde e à noite, ela não podia criar gente, sabe? Ela criava dando condições. Sim. E aí ela chegou cansada em casa aquele dia, e alguém falou, o André brigou com o pai, tá por aí. Ela sabia exatamente onde me buscar, ali do lado da Arena Pantanal, do estádio, que antes era o Estádio Verdão, eu tava ali, paradinho, esperando. Aí ela chegou, quando eu entrei no carro, minha mãe olhou assim nos meus olhos e falou, sem eu falar nada, ela falou, você é uma desgraça na minha vida. Eu me arrependo do dia que eu coloquei você no mundo. Você quer acabar com o meu casamento.
porque eu brigava muito com meu pai. E aí eu fugi de casa a primeira vez aos 12. Eu esperei ela dormir, não dormi aquela noite, arrumei as coisas, de manhã eu fugi pra casa de uma prima que judiou de mim um pouco mais do que judiavam em casa. Aí, enfim, o meu sonho era ser pai. E quando a Luísa, eu tenho essa coisa de tocar nas pessoas, mulheres grávidas, eu falo que tá grávida. A Joana, nossa amiga, foi assim. Saiba. Pode perguntar pra Joana. E a minha ex-mulher foi a mesma coisa. Nós casamos, nos conhecemos aqui em São Paulo, no Sapori de Rose, que era um restaurante ali embaixo do Copan. E aí nos casamos em Cuiabá, no civil, e no religioso lá em Portugal. No dia seguinte do casamento, eu toquei nela e falei, você tá grávida. E aí já começou aquela palhaçada e rindo da minha cara. Eu infernizei o dia inteiro até entrar numa farmácia fazer o exame. Tava grávida. E eu projetei toda a felicidade da minha vida naquela criança. Ela sabia que era a coisa mais importante da minha vida. E quando aconteceu o divórcio, 4, 6 meses depois, ela já estava grávida do novo marido dela. E aí os dois me proibiram de ter contato com a minha filha. Porque eu comecei a questionar muitas coisas. A gota d'água foi que a Luísa me contou que dormiam os 3 na mesma cama. E aí eu falei, não, eu não sei quem é, não quero minha filha dormindo com homem, não sei o quê. Sem dúvida, sem dúvida. E aquilo foi o suficiente pra eu não conseguir ver minha filha. E eu fiquei muito desequilibrado na época, porque eu não aceitava, eu queria ver minha filha, eu queria estar perto, queria saber Isso foi como que tava. ano? A minha filha tinha 2 anos e meio, nunca mais eu a vi. A minha filha tá com 17. 17. Eu mando dinheiro, inclusive eu tô com a pensão atrasada agora, porque eu tava machucado com uma osteonecrose. E eu só tenho obrigações com essa paternidade. Eu pago pensão, nunca vi uma foto dela. Eu mando mensagem direto. Tipo, semana passada eu mandei mensagem pedindo, você pode mandar uma foto? Eu não sei como minha filha é. E aí depois de 10 anos, e assim, eu não conseguia ficar um fim de semana sem a Luísa. Quando eu viajava pra apresentar, eu tinha que fazer chamada de vídeo, eu precisava ver minha filha. Sabe? E aí, 10 anos sem ver a Luísa. Eu fui enlouquecendo no primeiro momento, eu achei que eu sabia lidar com aquilo, mas quando deram 10 anos, a vida perdeu o sentido completamente. Entrou uma aluna na minha escola, eu montei uma escola em Cuiabá chamada Espaço em Casa, durou 5 anos. Eu dava bolsa pra crianças de periferia preta, tal. E aí entrou uma aluna que de costas o cabelo lembrava da minha filha. E aquilo me machucava muito. Eu lembro que quando eu fui fazer 43 anos, há pouco tempo atrás, vou fazer 47 agora em março, eu decidi que eu não queria mais viver. E parece que pessoas que desistem têm uma pira com aniversário. Eu falava, eu não quero fazer 43. Aí eu parei de comer e de beber água por 2 semanas. Eu tinha visto em algum lugar que se você ficar 3 dias sem comer e sem beber água, você morre. É, senso comum que fala, né? Eu tinha ouvido isso, eu fiquei 2 semanas. Eu entrei em estado de desnutrição severa, desidratação. Às vezes eu molhava a boca, porque estourou tudo, rachou tudo. Então eu molhava, porque doía muito. E aí, como o meu aniversário foi chegando, eu falei, eu não vou fazer. Então, na véspera do meu aniversário, eu tomei 50 comprimidos de Lexotan. E é um milagre eu estar aqui, porque eu sou super dramático. Enquanto eu tomava os comprimidos, eu ia orando e discutindo. Eu era um filho bem problemático para Deus, sabe? Porque eu sou daqueles... A Heloísa me descreveu que eu sou como, acho que é Isaac, que entra numa barraca com um anjo e pede um milagre e o anjo não dá, ele dá porrada nesse anjo. Aloita ali com o anjo, fica loitando a madrugada toda, e só quando o anjo realiza o pedido dele que ele libera. A Heloísa fala que eu sou igualzinho. E aí eu ficava discutindo com Deus, e aí eu tomei 50 e orando. E no final eu falei, quando eu tomei o último, eu falei, eu entrego minha vida nas suas mãos. Aí ele olhou pra mim e falou, eu entrei num coma, aí eu vomitei durante o coma, e a posição que eu tava, quando eu vomitei, o broncoaspirei, meu pulmão encheu de vômito. Chegou meu aniversário, eu já tava há um dia nesse estado. Tinha uma reserva no restaurante que minha irmã tinha feito, e ela falava, o André nunca ia fazer isso comigo. E aí ela falou, vou invadir a casa dele. Quando eu tomei o comprimido, ela sentiu alguma coisa e começou a me ligar. E aí eles invadem e ficam na dúvida, tá vivo, tá morto, tá vivo, tá morto. Minha irmã pegou meu braço, levantou, meu braço caiu. Ela falou, morto fica duro, não faz isso. E aí me levou pro hospital, o médico analisou e falou, bom, é uma questão de horas, só o coração bate. Ele já tá tendo falência múltipla, não vai escapar, não passa de hoje 5 da tarde. Isso era horário de almoço quando me acharam. Eu acordei 4 dias depois, 250 pessoas se juntaram na frente do hospital, alunos, fãs, amigos, e começaram um ato de fé. Tem vídeo sobre. Começaram a declamar poesia, cantar, jogaram rosas. Nesse momento, meus órgãos voltam a funcionar. Eu tinha voltado do coma um pouco antes, e eu fiquei muito revoltado com Deus, porque eu fiz de um jeito que não era pra voltar. Eu ouvi muito assim, a pessoa tenta suicídio pra chamar atenção. E você ainda ficou pé da vida que voltou. Eu fiquei pé da vida, porque eu voltei, o médico falou assim, olha,
Se você sobreviver, você vai ter que passar por transplantes, porque você destruiu todos os seus órgãos. Não é um processo rápido. Você vai ter que fazer hemodiálise pro resto da tua vida. E quando ele foi falando aquilo tudo, assim, eu fui ficando com muita raiva. E aí eu queria achar um bisturi, desligar algum aparelho, mas eu não conseguia mexer. Eu tive que reaprender a andar, eu tive que reaprender a comer, eu tive que reaprender a me limpar, sabe? Eu tive que reaprender a dar valor à vida. A cada pequena coisa. Porque... E hoje eu sou muito grato, por exemplo, por poder estar aqui. Se tivesse funcionado aquele plano, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria fazendo o sucesso que eu estou fazendo nesse momento na internet. Então, assim, eu sou muito grato pela essa oportunidade. Né? E como você usa isso para passar essa experiência para o teu público no projeto? Então, eu compartilho com eles, né, tudo que eu passei. E quem são eles? É um grupo de ajuda? Como é que você trabalha o Projeto Fênix? Eu levo para escolas, eu abro para a comunidade, entendeu? Eu levo, mostro a minha trajetória e aí eles entendem o valor da vida. Porque, na verdade, eu não queria fugir da vida. Eu tava com muitas saudades da minha filha. A vida sem ela perdeu o sentido. E aí, como eu tive uma nova chance, eu tive que reorganizar. Colocar minha vida em primeiro lugar e a da Luísa depois, porque ela sempre teve em primeiro. A minha vida tinha menos valor que a dela. Então eu tive que fazer, isso me ajudou muito, dar valor à minha vida. Então eu levo o projeto e as palestras também, eu tenho palestras que eu levo para a escola, de preferência para crianças de periferia, onde a maioria são pretas. E elas não sabem que são pretas, existe isso. Eu chego, a primeira coisa que eu falo, eu queria saber quem aqui é negro, se identifica como negro. Tem crianças mais retintas que eu, não levantam o braço. Elas não se enxergam como negras ou têm vergonha de serem negras. Na minha escola eu dei uma bolsa para um garoto africano, que a mãe mandou, sabe, uma pessoa estava vindo pro Brasil, ela falou, leva. Ela não tinha condições de vir, mas o filho tinha, ela mandou. Então aquilo já me machucou muito, a criança estava sendo criada longe da mãe, do pai, dos irmãos. E aí a mulher super dedicada que cuidava dele, eu falei, eu vou dar uma bolsa, porque o filho da mulher fazia aula comigo. E aí quando o garoto ouviu que ele estava ganhando a bolsa, porque ele era preto, ele não quis a bolsa. Ele falou, mas eu não sou preto. E ele bem retinto, mais escuro que eu. E então assim... O meu trabalho é que as crianças, porque nós somos doutrinados a termos vergonha, sabe? Então o meu trabalho é para que as crianças despertem, porque não adianta você ser negro, você tem que se tornar negro, você tem que se empoderar da sua cor, da sua história, de onde a gente veio. Nas escolas, se a gente colocar a história do povo negro, nós somos o berço da humanidade. Se a gente colocar a história do povo negro num livro de 1000 páginas, nas escolas a gente aprende a partir da página 999, a partir do horror que foi a escravização, né? Então a gente cresce sem referência de passado. E é isso que eu me proponho a mostrar para eles. Mas isso é uma dor mundial ou você enxerga isso exclusivamente no Brasil por conta da educação eurocentrada? No Brasil foi totalmente diferente do resto do mundo. Aqui foi o último país a acabar. Acabou e eles mantiveram. Nos Estados Unidos, por mínimo que fosse, houve uma pequena reparação na época. Dava um pedacinho de terra, dava um bicho lá. Havia uma pequena reparação. Aqui não. Aqui jogaram com uma mão na frente e outra atrás. E, abriram as portas da senzala. Abriram, vazem. Não vamos contratar vocês. Vamos trazer pessoas de fora. Vamos trazer europeus pra cá pra trabalhar. Mas vocês não. Vocês que se virem. Então, foram jogados às traças, em frangalhos, sem a menor oportunidade. Ocuparam as favelas, as periferias. E as pessoas acham que tem que jogar de igual para igual hoje. 100 e poucos anos é muito pouco. Sabe, as heranças são passadas de uma geração para outra. 70% do patrimônio das pessoas que têm patrimônio são heranças. Elas receberam, né? A maioria. Sim. Nós não temos isso. Nós não temos esse privilégio. Além, né, de ator, diretor, né, é um empresário de sucesso, você tem um papel muito forte de educador, que é isso que a gente tá conversando aqui. No teu Instagram, né, o @ator André de Luca, com D mudo e 2 Cs, né, de casa, @ator André de Luca, você traz isso muito forte, você inclusive chama de letramento racial. Sim. Né? E o que é o letramento racial? A quem se destina? Então,
a todos. O letramento é para todos, né? Uma pessoa branca, não adianta ela falar, eu não sou racista. Se ela não tiver o mínimo de letramento racial, ela é racista, porque ela está inserida numa sociedade que é racista. Então ela vai ter comportamentos racistas sem perceber que está sendo racista. Inconsciente. Inconsciente. Prova disso é Vanessa Camargo dentro lá do Big Brother. Né? Agora do BBB 24. Exatamente. Ela tem atitudes racistas e as pessoas falam, mas tem outros negros lá, ela não pega no pé dos outros negros, então ela não é racista. Isso é uma coisa que é muito usada aqui fora. Eu não sou racista porque minha avó era preta, porque meu namorado é preto, bastante, porque eu tenho amigos que são pretos, a minha empregada é preta. Então, assim, não, isso não te... Não, sabe, você não é uma pessoa que não é racista por isso. Eu conheço várias pessoas negras que são racistas porque não tem o letramento racial, não tem o conhecimento. Mas você deixaria a sua filha branquinha casar ou namorar com um preto? Aí é uma questão. É diferente. Aí as pessoas percebem que são racistas. Exatamente. Né? Mas elas não admitem, sabe, o racismo delas. E aí, quando eu chego em São Paulo, eu começo a acompanhar um perfil que é da Bárbara, que é uma intelectual diferentona, que faz muito sucesso, né? A Bárbara lá da Bahia, ela tem uma escola afrocentrada, assim. E aí, eu vendo o conteúdo da Bárbara, eu mandei uma mensagem pra Bárbara. Eu falei, Bárbara, eu quero começar o letramento racial. Que livro você me indica? Ela me indica Frantz Fanon, que é Peles Negras, Máscaras Brancas. E quando eu começo a estudar a racialidade, eu começo a chorar muito, porque eu falei, por que eu fui estudar isso só aos 44 anos? Minha vida teria sido diferente se eu soubesse quem eu sou. Eu sempre fui inferiorizado. Em Mato Grosso, sabe, eu ouvi muito desaforo por causa da minha cor. E se eu tivesse esse conhecimento, minha vida teria sido completamente diferente. Então eu falei, por que não espalhar isso? Por que eu vou guardar isso pra mim? A gente tinha que aprender isso nas escolas. Tem lei pra isso, não é cumprida. A gente tinha que aprender isso nas escolas, sabe? Então me doeu muito saber que, vindo de uma família negra, a minha mãe professora, a minha mãe, para incentivar a gente a estudar, ela falava assim, vocês são pretos, são feios, são pobres. Então eu fui me achar bonito aos 34 anos, quando eu olhei no espelho, porque eu tava cheio de músculo. Eu fui fazer um personagem que eu fiquei 2 anos na academia, fiquei gigante, foi a primeira vez. Porque eu saía na rua, me cantavam, eu ia correr sem camisa, buzinavam. Algo começou a mudar na minha cabeça, porque eu cresci me achando a pessoa mais feia do mundo. E aí eu falei, os jovens não precisam passar por isso. Tá na hora, sabe, de acabar com esse processo da colonização que tá até hoje. Né? E a gente vê isso disfarçado aí em racismo científico, a gente vê racismo recreativo. O Léo Lins bomba. O trabalho do Léo, grande parte daquelas piadas são racistas, são capacitistas. E ele ganha dinheiro e o público consome, ele faz um sucesso danado. Então, a partir daí você já vê que as pessoas não têm o menor conhecimento, menor letramento racial. Grande parte da população. Eu acredito que esse é o grande sucesso do meu perfil. Porque eu mudei agora, do dia 1º de janeiro. Foi um compromisso que eu fiz com a minha ancestralidade, com a minha missão aqui, compartilhar esse conhecimento. Então, eu saí de 52 mil no dia 1º de janeiro, e eu acho que eu tô com 86. 88, quase 89. Aí, ó, já cresceu. Teve um dia que eu fui muito atacado. Quando eu falei que o homem não veio do macaco. Nossa, o que deu de branco me atacando? O homem não descende do macaco. A gente aprende essa falácia. O próprio Darwin nunca disse isso. A teoria da evolução não diz isso. A teoria da evolução diz que homem e macaco têm um descendente em comum. Assim como macaco e cobra têm descendente em comum. Ninguém fala que macacos são cobras que deixaram de rastejar. Mas aí houve um momento em que usaram isso como racismo científico. E um dos exemplos é o Ota Benga, que foi sequestrado na África, assassinaram a família inteira dele, ele foi vendido por um pedaço de tecido, acho que meio quilo de sal. Aí um branco leva ele, começa a expor, falando que era o elo perdido da civilização, que era o intermediário entre o homem e o macaco, ele era o elo perdido. E ele ficou no zoológico do Bronx, depois de 100 anos, eu acho que o zoológico veio a público assumir o que fez com o Ota Benga. Iam mais de 40 mil pessoas por dia, olhar o homem macaco. Mais de 40 mil pessoas por dia. E jogavam pedra, ficavam perseguindo ele, e aí tiveram que trancar, porque ele dava dinheiro pro zoológico. Sim. Então, para não machucarem aquilo, né, trancaram ele junto com os macacos. E ele era obrigado a ficar como se ele fosse parente, com o chimpanzé no braço. E aí os pastores negros dos Estados Unidos que conseguiram tirar o Ota Benga de lá. Aí ele foi para um orfanato, começou a trabalhar numa fábrica de cigarro, de tabaco, para tentar juntar dinheiro para ele voltar para a África.
E aí o tempo foi passando, a depressão foi agravando, ele pega um revólver e tira a própria vida, de desespero. Então, assim, ele não puxou aquele gatilho, sabe? Cada Sim. uma daquelas 40 mil pessoas que iam ali diariamente vê-lo puxaram aquele gatilho, o dono do zoológico, o cara que levou ele. Então, assim, quando eu tomei aqueles comprimidos, eu queria fugir disso tudo. Lá em Cuiabá eu recebia umas 10, 15 mensagens por dia perguntando por que eu não me matava, que eu era um lixo. Por eu falar de política, os grupos pagam muitas pessoas, tem muitos cargos comissionados. Então esses cargos, essas pessoas que ganham dinheiro no governo, na prefeitura, se você fala do governante, elas vêm com tudo pra cima de você. Sabe, falam coisas pesadíssimas, que eu era um lixo, que eu era uma vergonha pra Mato Grosso, que eu tinha que tirar minha vida. Você vai ouvindo tanto aquilo que você começa a acreditar. É isso. E esse foi o momento que realmente te deixou para baixo a ponto de quero tirar a minha vida. Luísa e Sim. toda essa mensagem, Sim. toda essa catequese Sim. que vem te acompanhando durante todos esses anos. E André, uma outra coisa que eu acho importante da gente abordar falamos do BBB 24, Sim. né, com a Vanessa, mas tem uma passagem no BBB 21 com a Carla Dias, que você vai lembrar, que foi muito emblemático na época. Aliás, aquele BBB de 2021 já estava polarizado. Sim. Né? Sim. Ali já estava polarizado. Sim. E foi questionado, né, se a Carla Dias havia sofrido um racismo reverso, ou seja, um racismo do negro contra o branco. Aliás, uma pergunta, vou abrir um parênteses. Negro é raça, preto é cor? Como se referir? Eu uso os dois. Usa os dois. Eu uso os dois. Tem gente que não gosta de um, tem gente que não gosta do outro. Eu uso os dois. Então, o negro naquele momento, Sim. né, eu não vou citar os nomes, mas a Carla Dias saiu de lá da casa com essa cena, né, esse momento muito forte. Inclusive, a Rede Globo, na época, foi muito criticada, houve uma intervenção policial, né, foi instaurado uma investigação, né, um inquérito. E aí eu pergunto para você, esse racismo reverso, ele existe ou não existe? Então, a gente tem que entender o seguinte, hoje em dia se fala, é só uma raça humana. Sempre foi isso. Mas o homem branco criou o conceito de raça para inferiorizar um grupo. Nesse momento que cria esse conceito de raça, que racializa um grupo, né, cria-se o pacto narcísico da branquitude, para manter esse grupo racializado. Então, depois de séculos e séculos você racializando um grupo, agora é fácil você chegar e falar somos todos da raça humana, como a Raquel Sherazade fez lá na Fazenda, aquilo viralizou como uma verdade. Sim, é verdade, mas não é tão fácil assim. Tem que se desconstruir o que foi feito por séculos. O racismo reverso, ele não existe porque ele tem a ver com raça. O racismo reverso, ele pode existir. Mas para o racismo reverso existir, nós negros teríamos que invadir a Europa, teríamos que roubar todos os bens dos europeus, teríamos que colocá-los dentro de navios, separar todas as famílias, mandar aqui para o Brasil, a gente tinha que escravizá-los por uns 400 e poucos anos, sabe? Bater bastante, vender as crianças, os descendentes, colocar para amamentar nossos filhos, aí depois, quando a situação ficar insustentável, jogar todo mundo na rua, mandar para as favelas, falar, olha, não vamos contratar vocês não, vamos contratar estrangeiros. Fazer o pacto narcísico da negritude, entendeu? E aí depois de todo esse caminho, a gente pode falar em racismo reverso. Antes disso, não existe. Existe bullying, existe outras coisas, mas racismo tem a ver com raça. E quem inventou raça foi o branco, não fui eu. Agora eu vou apimentar a nossa conversa. Há uns anos atrás, no Rio de Janeiro era muito forte, em São Paulo não sei dizer, mas houve uma onda de enaltecimento, né, eu diria um despertar, né, da cultura africana e da consciência, né, de ser um homem negro, uma mulher negra, e andava-se na rua, né, os negros obviamente andavam na rua com camisas escritas 100% preto. Sim. Se fosse inverso, né, um branco andando na rua com uma camisa 100% branco, isso não seria ofensivo? Por que não é ofensivo andar com 100% preto e seria ofensivo 100% branco? 100% branco gerou o nazismo, por exemplo.
que massacrou muita gente, né? 100% negro é você se redescobrir preto. Porque quando me perguntam hoje, aí, como é que você tá? Eu falo, cada dia mais preto, né? Tô ótimo. A filosofia africana é totalmente diferente da europeia. Na África é o espírito Ubuntu. Tem uma lenda que fala muito bem sobre isso. Um historiador lá na África queria fazer um teste para entender aquela cultura. Ele pega uma cesta de frutas, coloca embaixo de uma árvore, chama as crianças daquela tribo e fala para elas: a criança que chegar primeiro ganha a cesta. E quando ele dá o ação, as crianças dão as mãos e correm juntas até a cesta. Chegando na cesta, elas comem as frutas juntas. Então ele fica impressionado e pergunta: mas o que aconteceu aqui? Era para uma ganhar. E aí uma criança fala: Ubuntu. Como que eu vou ficar feliz se os outros vão ficar tristes? Então, a África é totalmente diferente, é outra pegada. Ser preto é outra pegada. A gente tem já o espírito Ubuntu, sabe? A gente está despertando agora. Os africanos deixaram muitos símbolos aqui. Nós somos muito fortes, porque apesar de tudo isso nós sobrevivemos. Um dos símbolos está espalhado pelo Brasil todo, nas grades, nos portões, que é a sankofa. As pessoas nem sabem o que significa aquilo. Aquilo é um símbolo africano, que ele é representado por um pássaro com a cabeça voltada para trás, com uma pedra na boca, que significa o seguinte: nunca é tarde para voltar ao passado e buscar o que importa, o que ficou lá. Nunca é tarde para a gente se descobrir negro, nós somos afro, né? E nunca é tarde para olhar para trás e resgatar tudo que os nossos antepassados deixaram. Nós descendemos de reis e rainhas africanas. É por isso que eu me visto assim. Eu não consigo achar roupa para mim. Então eu passei a costurar minhas próprias roupas. Comecei a confeccionar meus próprios acessórios, porque eu descendo de reis e rainhas africanas. Eu sou um príncipe. Então eu preciso me comportar como tal. E é isso. Sem cada vez mais preto. Eu, se eu pudesse, ficava 1000% preto. 1000% preto. Porque eu tenho muito orgulho de quem nós somos. Sim. Então uma pessoa 100% branca, ela teria que ter vergonha. Porque olha o que os brancos fizeram. Olha o resultado. Os brancos foram, colonizaram, escravizaram. Ah, uma outra questão, que sempre vai nas minhas mídias e é todo dia isso. Ah, mas era o próprio negro que escravizava o negro. A gente começa assim, a origem da palavra escravo vem de eslavo, que eram pessoas brancas do leste europeu. Começa Sim. aí. Todos aqueles povos, quando brigavam as tribos, escravizavam pessoas. Sim. Mas não desumanizavam. A escravização era completamente diferente. O homem mais rico do mundo era africano, Mansa Musa. E aí, ele tinha um monte de escravos. Mas, por exemplo, se você pega a Bíblia, tem ali José, do Egito, que foi um escravizado que virou governador. Na verdade, essa história é inspirada no Imhotep, que é o verdadeiro pai da medicina. Né? É muito inspirada. Os sonhos, a questão dele salvar o Egito da seca. E aí José era um escravo que vira governador do Egito. Me fala, que escravo virou presidente do Brasil? Entendeu? O europeu inaugura um novo tipo de escravidão, onde ele desumaniza o escravizado. E é errado falar escravo. É escravizado, porque escravo dá a impressão que já nasce nessa condição, que já é isso, que você é o escravo. Não, escravizado, foi uma condição que te colocaram ali. Agora vou continuar a minha provocação. Novamente, sem citar nomes, mas você sabe de quem eu vou falar agora. Houve uma discussão, né, porque uma cantora muito popular, que nem é uma cantora branca, você viu os traços, reconhece os traços, né, não é uma cantora branca, ela foi acusada de apropriação cultural por trançar os cabelos lisos. E uma outra cantora foi comparada a ela, muito popular também, carioca, negra. Ela alisa os cabelos, coloca interlace para ficar com os cabelos bem lisinhos. Um é apropriação cultural, o outro não seria? Então, essa questão da apropriação cultural, para mim, eu preciso estudar mais sobre. Porque o fato de uma alisar o cabelo é para se enquadrar na norma que foi colocada, sabe? Sim. Hoje, se eu fosse casar com uma mulher para ter uma filha, eu casaria com uma mulher bem retinta. Quero que meus filhos nasçam mais pretos possíveis. Mas na época que eu casei com uma europeia. Uma mulher mais branca que você, com olho bem azul, porque eu tinha consciência que eu queria que os meus filhos nascessem mais claros que eu, para eles não sofrerem o racismo que eu sofria lá em Mato Grosso. Nossa, você estava querendo evitar que seus futuros Sim. filhos não sofressem o que você sofreu. Eu não queria que eles passassem pelo que eu passava.
até eu ter o meu letramento racial. Agora, a questão da trança, eu fico pensando nas trancistas. Tava vendo uma transista negra falar, ela não olha não a cor da pessoa, ela olha a conta de luz que ela precisa pagar. Sim. Então, por exemplo, esses dias foi o surfista lá, que era marido da que tá lá no BBB, da Yasmin Brunet, o Medina. Ele fez, e aí foi aquela confusão. E eu vi a transista falando, ela falando que ela trança. O cabelo de quem for, pagou, ela trança, entendeu? Essa questão é muito delicada. A questão de alisar, eu entendo, porque era obrigado. Antigamente era obrigado algumas mulheres a alisarem para se enquadrar, sabe? Ou raspa ou alisa. Lá em Cuiabá agora teve um problema bem sério, porque uma professora de dread, não, de Rastafari, né? Ela tava de rasta. Ela tava de rasta numa escola, estão militarizando todas as escolas lá de Mato Grosso, como eu já te falei, né? O fascismo lá grita. E aí eles pagam absurdos para esses militares gerirem essas escolas, sem eles terem o menor conhecimento do que eles estão fazendo ali. E pagam, tipo assim, um diretor ganha tipo 4 mil, um militar fazendo a mesma função ganha 14. São umas coisas absurdas. E esse diretor estudou anos e anos e anos, teve uma formação para aquilo, não pode exercer. E aí entregam na mão de militares. E aí, história, tá começando com o estudo da Bíblia agora lá, sabe? A história começa com Adão e Eva, tipo, não, mano. Enfim, tava em apropriação cultural, já foi parar nisso, tá. E a professora de Rastafari numa escola militar tá sendo proibida de trabalhar. E aí a gente começou uma confusão na internet e transferiram ela para outra escola. Porque falaram, ou você arranca, então assim, não pode ter nenhum tipo de expressão afro que eles tiram. E a questão do cabelo era isso, ou a mulher alisava. Até pra, né, assim, quadrar nos padrões de sociedade. Colocar a máscara branca que o Frantz Fanon fala, né? O Frantz Fanon, ele era um martinicano, que é uma ilha da Martinica ali que foi colonizada pela França. Quando ele vai à França, e ele aprendeu que ele era francês, foram colonizados pela França. Quando ele foi até a França, disseram, não, monsieur, não, francês, martinicano, cidadão segunda classe, vaza. Então é isso, né? Você tem que entender, você tem que tornar-se preto, você tem que entender teu papel aqui, teu lugar aqui, tomar posse dele. Porque não deixa um branco fazer isso por você que não vai rolar. Mas eu vou continuar me aprofundando nessa nossa conversa. Eu trouxe aqui, né, separei uma matéria do G1, de junho de 2022, ou seja, ano em que a gente completou 10 anos das cotas raciais nas universidades brasileiras. E essa matéria do G1, ela traz uma informação do Datafolha, que metade dos brasileiros é a favor da lei de cotas nas universidades. Sim. Em contrapartida, nós tivemos uma publicação na revista Exame, e isso é público, né? Você entra ali no buscador, você encontra as informações. Um sociólogo, Bernardo Legoy, que é branco, ele relacionou 10 motivos para ser contra as cotas raciais. Que, em resumo, vou fazer o resumo dos 10 motivos. Cotas raciais tendem a dividir negativamente as sociedades onde são implantadas, gerando ódio racial e ressentimento. Comente. Bom, por que metade da população é a favor das cotas? Porque mais da metade da população é negra. Quando eu posto um conteúdo de racialidade, os brancos vêm com tudo pra cima. E falam que eu estou colocando brancos contra negros, que eu estou promovendo essa desigualdade. Não, eu estou conscientizando. A gente tem que entrar no assunto da meritocracia. Sim. É uma criação de branco. Como que um jovem negro sem condições, não tem nem computador para estudar, tá ali na escola pública, né? Tem que trabalhar durante o dia, estuda à noite, sem a menor estrutura, não tem condições de fazer o inglês por fora, não tem condições, mal tem uma alimentação adequada, vai competir com um cara que mora, por exemplo, no Alphaville, que roda o mundo, que tem o melhor computador, o melhor Mac, a melhor internet, tem os melhores professores, desde cedo faz inglês, francês, roda o mundo, sabe? Tem acesso a tudo, como você quer colocá-los para competir de igual para igual. Aí eles pegam sempre aquele um negro que se destaca no meio de milhões, né? Tem sempre um que consegue quebrar esse sistema e eles usam como exemplo. Olha, esse preto aqui conseguiu, por que você não consegue? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então esse professor, ele tá falando isso porque a pele dele é branca. Não promove, não. Vários, se você pesquisar, eu acho que a Djamila,
A Djamila Ribeiro, eu acho que ela foi bolsista. Né? Ela foi cotista. E é uma mulher incrível, uma mulher inteligentíssima, porque eles falam que o aluno que entra ali com a cota é menos que os outros. É inferior. É uma questão de oportunidade. E se a gente voltar na história que eu falei, que 100 e poucos anos, pelo que fizeram com o nosso povo, é pouco tempo, entendeu? Tem uma dívida histórica. A cota é pouco. A cota tinha que ser 50% para negro. É pouco, é pouco. E ainda querem tirar o pouco que a gente tem? Não. Tem que ter acesso, sim, os indígenas, os negros. Não tem, não. É pouco. E essa é a minha próxima pergunta. Cotas raciais ou sociais? Ou ambas? Ambas. A gente tem que futuramente acabar com essa coisa de raça, né? Mas enquanto não entenderem que fomos racializados e que isso gerou consequências e mudarmos esse quadro, vamos usar, sim, a questão da raça. Agora, não há um consenso. É claro, a gente vai pensar um ou dois que, né, declaram um absurdo para a gente debater aqui, mas não há um consenso. Houve, 2012, se não me engano, um juiz do CNJ que ele se manifestou, ele negro, juiz negro, ele se manifestou contrário a cotas, a ideia, né, da proposta de cotas para juízes. Então, haveria uma reserva das vagas de juízes, né, para os tribunais, destinadas exclusivamente a negros. Sempre houve um capitão do mato, sabe? Sempre houveram negros que vestiram a carapuça do colonizador, né? Sempre, até hoje. Tem negros que colocaram a máscara branca, se enquadram naquele papel e lutam para fazer muito bem feito o papel do colonizado. Sabe, tem orgulho. Eu vi um deputado, acho que é deputado, eu vi aquilo, me deu nojo, eu nem me aprofundei. Eu tenho até que fazer um vídeo sobre. Ele falando, eu casei com uma mulher branca, que ele é um negro limpo, ele falando nesse sentido. Casei com uma mulher branca, sou evangélico, não mexo com essas coisas de matriz africana, demonizando. Sabe, sempre tem o capitão do mato, esse acessou esse espaço, ele não quer que mais ninguém acesse esse espaço. Eu me sinto muito mal quando eu chego num espaço, isso aconteceu agora, num bar aqui em São Paulo, uma amiga minha, a negra Nervos, né, uma DJ, me convidou para ir vê-la tocar, acho que é Gaspar, o nome do lugar ali na praça, enfim, é perto ali da República. E aí eu tô lá e tô notando que eu sou o único negro do lugar consumindo, e todos os outros empregados, fora os donos, que eram brancos, eram todos negros. Os garçons, seguranças, a menina do caixa, todo mundo negro. Só eu de cliente negro. E uma fila gigante de gente branca para entrar. E aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Eu detesto ir a sambas aqui em São Paulo, que são sambas de branco. Esses dias me indicaram um samba aqui, o Ó do Borogodó, o nome do samba. E realmente é o Ó do Borogodó. Eu cheguei lá, só gente branca. Só gente branca. Quem era preto no samba? Eu, um cara com uma mulher loira, que ele tava pegando a mulher loira, e todos os funcionários pretos. Antigamente, a gente tinha essa visão assim, me trato mal naquela loja, eu vou lá e vou gastar pra eu mostrar que eu tenho. Pretty Woman. Quando eu fui... Exatamente. Quando eu fui comprar meu carro, agora que eu vendi pra vir pra cá, eu já sabia o carro que eu queria. Né? Era de um patrocinador meu, eu já sabia que eu queria o carro deles. Mas eu passei em várias concessionárias, até pra eu chegar e falar, olha, eu vi esse modelo lá, me ofereceram tanto. Eu nunca fui tão destratado. Eu tinha dinheiro para eu comprar aquele carro à vista. Eu chegava nos lugares, eles me olhavam e não queriam me atender. Ou quando chegava em mim, falava, senhora, a gente não vende carro usado aqui. Sabe, tipo, eu tava bem vestido, por que me julgaram? Você não perguntou nada. Eu não perguntei nem nada. Exato. E aí eu lembro que teve uma que falou assim, quando eu falei, não, eu quero um carro zero. Ela, o mais popular é esse aqui, ó. Tipo, eu comprei um carro top. Sim. Né, mas eu não gasto. Aonde eu não sou bem-vindo, porque tem negros que querem exatamente isso da linda mulher. Eu não. Se eu não sou bem-vindo naquele lugar, eu não gasto um real meu naquele lugar. Não merece o teu real. Não, e eu prefiro gastar com pessoas pretas. Se eu tenho que contratar uma costureira preta. Sim. Meu projeto agora, minha equipe quase toda é preta, mas tem a cota. Eu gosto de deixar a cota de brancos, sabe? Sim. Tem que ter, eu gosto que eles 5% ali da equipe é branca. Minha escola, eu quero abrir uma escola aqui, em São Paulo, vai ser uma escola de cota racial. 5% da escola é para brancos, sabe? 95% para negros e indígenas. Escola de atuação. Escola de atuação. Isso nos remete à próxima pergunta.
a gente percebeu, né, ao longo dos anos, aí eu estou voltando lá na década de 80, 90, inclusive, que havia uma seleção de papéis exclusivos para atores negros. Já eram poucos os papéis disponíveis para atores negros, mas havia aquela questão do estereótipo. Sim. Ator negro era escravo, Obrigado. ator negro era motorista, ou era algum tipo de empregado doméstico, de garçom. Hoje, a gente vê, né, grandes redes de televisão investindo um pouco mais, né, no enaltecimento, no reconhecimento de atores negros assumindo papéis, né, de maior destaque, papéis de maior representatividade dentro do contexto, né, da obra. Mas ainda assim a gente tem uma barreira a ser ultrapassada. Melhorou? As oportunidades para atores negros melhoraram? Eu vi Lázaro Ramos falando essa semana sobre. A gente tá engatinhando ainda. A gente tá engatinhando. Nós somos mais da metade da população. Eu não vejo mais da metade do elenco preto. Aí eu vi que teve uma novela, eu não vejo novelas, mas eu vi que teve uma novela agora que o elenco, grande parte era negro, que eu acho que era Vai na Fé, né? Os protagonistas eram negros. E parece que foi um fenômeno, a novela bombou. Nós estamos ansiosos pra nos ver, sabe? Uma criança... Você até estava comentando nos bastidores. Do Pantera Negra. Exatamente. Uma criança precisa dessas referências. E a gente não precisa pintar de preto, né? A gente precisa empretecer os personagens brancos que já existem. Nós temos milhões de personagens negros, africanos até, que são desconhecidos. Você está se referindo só para... É porque a gente estava conversando, né? Se deliciando aqui antes da gravação. Sim. A gente tá se referindo aos live actions da Disney, né? A Disney está vindo com uma proposta de substituir as personagens que antes eram brancas, né? Por latinos, por negros. O último caso, por exemplo, foi o live action da Ariel, né? Que originalmente era uma ruivinha de olhos verdes, né? E com a pele bem branquinha. Sim. Eu acabei de saber que a Marlene Matos está com um quadro que é Preta de Neve e os Sete Anões, algo assim. Sete Anões. Eu quero ver, porque só o título pra mim já é racismo recreativo. Sabe? E as pessoas amam. Racismo recreativo faz muito sucesso. Vende. Assim como se a gente não parasse, até hoje estavam fazendo blackface, até hoje fazem blackface. Né? Ainda fazem blackface? Há pouco tempo atrás tinha no Zorra Total, o Rodrigo Santana de blackface. É absurdo. É muito absurdo. Uma personagem negra que ninguém fala, por exemplo, é a rainha Manirenas, que eu tava te falando. Vamos falar da rainha. Foi uma rainha que destruiu. Ela era uma Candace. Candace são guerreiras mães, né? São rainhas mães. E o que era mais importante que o rei? O útero que trouxe o rei ao mundo. Então elas eram muito poderosas. E quando Roma invade ali o Egito, depois da morte da Cleópatra, ela junta um exército, porque eles queriam expandir, ela era núbia, né? Eles queriam expandir o território, aquela região era muito rica em ouro, ela junta um exército de 30 mil homens, ela vai na linha de frente, era uma mulher de quase 2 metros de altura, e ela apronta com Augusto. Ela enfrenta, ela destrói parte do exército dele, o poder bélico dos romanos era muito maior. E aí, em uma das batalhas, furam o olho dela, matam um filho, furam o olho. Ela não para, ela põe um tapa-olho de ouro e vai na frente, assim, super estilizado, e vai à frente do exército. Ela arranca a cabeça de uma estátua do Augusto, enterra num templo, para que o povo passasse em cima da cabeça dele quando entrasse no templo. Ela envia flechas de ouro para ele, assim, ó, esse é um presente da Candace, como um sinal de amizade. Se quiser paz, tudo bem. Se quiser guerra, guarda que você vai precisar. Ela destrói o exército deles, eles batem em retirada. E o próprio Augusto deixa registros sobre ela. Ninguém fala. Por que ao invés de escurecer a sereia, por que não faz um filme sobre essa rainha? Vai empoderar um monte de meninas, elas vão entender de onde elas vêm, a ancestralidade delas. Um enredo para praticamente 300, né? A história poderia ter sido contada com o mesmo enredo, com a mesma força, né? E é um blockbuster da vida, né? Exatamente. 300. E chegou aquela hora gostosa, acabamos de trabalhar, a gente vai afrouxar a gravata, abrir o botão da camisa. Happy Hour do Cacildes. E aí você me conta o que não pode faltar no teu Happy Hour ideal. Uma cerveja boa. Cacildes. Cacildes. Comida boa. Eu preciso de amigos, gente preta curtindo, não servindo. Isso que precisa e fica perfeito. Maravilha.
Cacildes, saúdes. Opa, peraí. Pronto, pessoal. Tá aqui o Mé. Aleluia. Cacildes Puro Malte, a cerveja, a lenda, o verdadeiro Mé. Cacildes. Beba com sabedoria. Eu conversei hoje com o fantástico e querido André de Luca, ator, autor, diretor, produtor, educador e vencedor. Eu agradeço demais a sua presença, André, assim, foi fantástico, é um dos programas que, sabe, a gente conseguiu trazer uma mensagem muito importante. São assuntos polêmicos, são assuntos, como você comentou, né, que geram um engajamento negativo. Sim. Mas são assuntos que não podem deixar de serem abordados. Sim. Cada vez mais e de forma tão maestral como você faz no teu Instagram. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Eu sou novo no letramento racial, estou estudando isso há 2 anos, mas tenho o maior prazer em compartilhar com vocês o pouco que eu vou aprendendo. Fantástico. Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho, segue a gente no Instagram, no TikTok. Este é o Pode Cobrar. Nos vemos por aqui.